Nós queremos louvar ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa. Quero pedir para que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 31. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, a partir do versículo de número 31. Enquanto você acha, bem rapidinho, eu quero aqui falar dos avisos. Lembrando que ainda amanhã nós temos a oração, a reunião Efatá, que é a oração e a reunião dos jovens, a partir das 20 horas. A partir das 20 horas. Também hoje, durante toda a semana, das 22 às 23 horas, oração aqui na nave da igreja, com os nossos irmãos obreiros. Domingo, grande escola bíblica dominical pela manhã, curso de discipulado. E à noite também um grande culto público com a Mia e com a sua família. Nós temos um pedido aqui, irmãos, todo especial. Na verdade é uma necessidade. Nos dias 26 a 28 de julho, mês próximo agora, os jovens estarão fazendo um projeto missionário. Um projeto numa cidade próxima, na cidade aqui de São Bonifácio, uma cidade ali próximo de Florianópolis. E eles estarão realizando várias atividades evangelísticas naquela cidade com pessoas carentes. Estarão fazendo trabalho de assistência psicológica, jurídica, distribuição de donativos, trabalho com crianças, casais. E dentre todos esses trabalhos existem algumas necessidades, que são elas: barbeiro, psicólogo e enfermeiros. Se os irmãos souberem ou têm essa especialidade, trabalham com isso, alguém que é barbeiro, que é psicólogo, que é enfermeiro, e pode e deseja estar participando desse projeto, procure o Micaías. Está ali, Micaías, levanta a mão assim, Micaías, nosso líder de jovens. O Bruno está ali, o primeiro líder de jovens, as suas esposas estão aqui. Procurem eles, se apresentem e faça parte desse projeto. Nós, enquanto estávamos nos jovens, fizemos alguns, irmãos, é maravilhoso. Aí se cumpre aquela palavra: mas bem-aventurado é dar do que receber. Então, quando eu me dou para esse tipo de projeto missionário, o maior beneficiado somos nós, quem doa. Então, faça parte desse projeto. Pastor Juliano, não posso ir, tenho meu compromisso, mas quero ajudar. Procure a liderança, você pode ajudar financeiramente, com algum tipo de material, donativos ou coisa parecida. Então, está aí o convite, faça parte desse projeto maravilhoso, tá bom? Marcos capítulo 7, os irmãos acharam? Eu acho que nem todos. Marcos capítulo 7, versículos 31 ao 37, diz assim a palavra do Senhor. E novamente, partindo das regiões de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade, e lhe pediram que colocasse a sua mão sobre ele. E tirando-o de dentre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspiu, e tocou-lhe a língua. E erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, seja aberto. Versículo 35. E imediatamente os seus ouvidos foram abertos, e a marra da sua língua se soltou, e ele falava claramente. E ele ordenou que não contasse a ninguém ou a nenhum homem, mas quanto mais ele ordenava, tanto mais o divulgavam. E eles, admirando-se além do limite, diziam: ele tem feito todas as coisas boas, faz até os surdos ouvir e os mudos falarem. Glória a Deus. Tome seu assento. Irmãos, esse texto de Marcos capítulo 7 é um texto que nós não costumamos, em muitos cultos, ouvir mensagens sobre esta passagem exclusiva, em específico. Talvez por conta do tipo de milagre que Jesus fez, que é um tanto quanto inusitado, um tanto quanto diferenciado. Assim como o evangelista Mateus, ele bebe da fonte de Marcos, do evangelho de Marcos, dos escritos de Marcos, para escrever o seu evangelho, Mateus no capítulo 15, ele vai destacar que Jesus também sai das regiões de Tiro, Sidom, da Fenícia, e cruza até as regiões de Decápolis, de algumas cidades em que Jesus realizou vários milagres. E Mateus, ele não especifica de forma clara os milagres que Jesus fez. Se você for ler Evangelho segundo Mateus, você, a partir do capítulo
29, vai perceber que está escrito que levaram até Jesus muitos coxos, paralíticos, cegos, surdos, mudos. E a Bíblia vai dizer que Jesus curou muitos deles. E naquele lugar dava-se grande testemunho das coisas que Deus fazia através de Jesus. Mas quando eu olho para o Evangelho de Marcos, ele também cita que Jesus realizou grandes milagres aqui nessa passagem. Mas ele coloca os seus olhos neste homem que era surdo e tinha uma grande dificuldade de se comunicar na fala. E por isso que eu disse que o milagre que Jesus ele realiza aqui na vida desse homem, ele é um tanto quanto inusitado, diferenciado em relação aos outros milagres, porque nesse aqui, e também no capítulo 8 desse mesmo evangelho, Jesus ele também chama um cego. Nesse capítulo 7, Jesus chamou um surdo e um quase mudo. No capítulo 8, Jesus vai chamar um cego e também faz algo inusitado. A Bíblia vai dizer, a minha tradução pelo menos diz que Jesus cospe no olho daquele homem e daqui a pouco aquele homem então ele fica curado. Mas eu quero me ater no capítulo 7 desse texto que nós acabamos de ler, que existem algumas particularidades maravilhosas que nós vamos encontrar aqui nesse texto e que com certeza vão se cruzar na nossa vida em algum momento. Eu percebo aqui, por conta do tempo, eu preciso acelerar um pouquinho, mas eu percebo aqui que ali, nesse contexto, aquele homem que era surdo e tinha dificuldade de falar, ele é carregado, ele é levado até Jesus, ele estava no meio de uma multidão. Esse texto aqui ele também faz referência a uma grande multiplicação de pães. A Bíblia vai dizer que existia mais ou menos 4.000 homens. Ora, se os homens estavam acompanhados de mulheres, já haviam pelo menos 8.000 pessoas naquele lugar, sem contar crianças. Então, no mínimo, nós teríamos ali cerca de 10.000 pessoas ouvindo Jesus falar, vendo Jesus realizar milagres, vendo ali todo aquele movimento que estava acontecendo. Então, havia muitas pessoas naquela multidão. E uma dessas pessoas era este homem surdo, era este homem mudo, que estava ali sem muitos recursos. E eu fico imaginando aqui a situação deste homem que não conseguia, por mais que andava, por mais que tinha os seus membros perfeitos, conseguia se locomover, mas não conseguia entender as pessoas, por conta da sua surdez, não conseguia se comunicar com as pessoas, por conta da sua mudez. Então eu percebo aqui que existiram agentes e personagens importantes na vida deste moço, deste homem. A Bíblia não vai dar referência de qual nome ele era, ou de qual região que ele era, de qual estirpe, qual era o seu grau na sociedade. Uma coisa eu tenho plena convicção, é que este homem, ele com certeza, ele era um tanto quanto rejeitado na sociedade, porque todas as pessoas que traziam consigo um defeito congênito, uma surdez, uma cegueira, uma mudez, uma paralisia, era tida pelos judeus como que alguém que era filho de um pecador, ou que vivia numa vida de extremo pecado. Por quê? Porque era acometido de uma doença. Então essas doenças, eles entendiam que era uma maldição de Deus sobre a vida dessas pessoas que cometiam pecados. Então nós não conhecemos a história profunda desse homem, mas uma coisa que eu encontro aqui nesse texto é que este homem, ele foi levado, ele foi trazido por algumas pessoas até a presença de Jesus. Glória a Deus. Isso me prende muito. Eu acabei de ouvir aqui um testemunho maravilhoso de que um bom dia, de que uma boa tarde, de que uma ajuda simples, ele faz com que o gelo seja quebrado e que eu e você podemos dar bons testemunhos de Jesus. Em que eu e você podemos levar pessoas até Jesus, em que eu e você podemos demonstrar Cristo sem abrir uma palavra da nossa boca falando da Bíblia, mas dando testemunho acerca da Bíblia. O que eu preciso entender aqui é que eu e você, nós precisamos de ajuda, mas também devemos ajudar os outros. É lógico, irmãos, que
nós não temos mais aqui esta multidão, mas a Bíblia vai me ensinar que eu tenho um ajudador, e o nome dele sabe qual é? Espírito Santo. Ele está comigo e com você, e move o nosso coração, move a nossa alma, para poder levarmos pessoas até Jesus. Se não levarmos pessoas até Jesus, esse mesmo Espírito, ele nos encaminha até a presença de Jesus. Pessoas levaram este homem no meio da multidão. Às vezes, queridos, nós pensamos que estamos aqui no meio de uma multidão, talvez 300, 400 pessoas nós estamos aqui hoje, mas aquele homem foi o escolhido por Jesus. Talvez você esteja aqui também no meio dessas pessoas, lá no meio do teu trabalho, no meio da tua família, e você fica se perguntando: Deus, quando que o meu milagre chega? Quando que a minha hora vai chegar? Uma coisa é certa, eu não sei, talvez você não saiba, mas tudo está no controle, no cronômetro, no relógio de Deus. O tempo, pode ter certeza, não vai passar. A hora vai acontecer, mas no tempo determinado por Jesus. Queridos, nós precisamos de socorro, nós precisamos socorrer. Em muitos momentos da nossa vida nós ficamos desorientados. A nossa querida irmã que falou sobre a semana, que foi uma semana atribulada, que foi uma semana corrida, que foi uma semana conturbada. Muitas vezes nós ficamos desorientados por tantos problemas, por tantas pressões que nós somos submetidos. Mas uma coisa é certa: quando nós estamos na presença de Jesus, as coisas começam a se acalmar, aleluia. As coisas começam a tomar um rumo. Nós estamos no tempo de Deus, nós estamos no centro da vontade de Deus. Eu percebo aqui que este homem, por mais que seja surdo, era surdo e mudo, tinha dificuldade de se relacionar, ele tinha boas amizades. Com quem é que nós estamos nos envolvendo? A quem nós estamos dando ouvidos? Quais são as redes que nós estamos nos relacionando? Para quem nós estamos demandando o nosso tempo? Será que o nosso tempo de qualidade está sendo demandado com pessoas que nos afastam de Deus? Será que o nosso tempo de qualidade que nós temos, que éramos para estar em casa, cultuando a Deus em casa, com a nossa família, com o esposo, com a esposa, com os filhos, ou talvez demandando um tempo de oração e de leitura e meditação na palavra de Deus, nós estamos trazendo para nós ou para dentro da nossa casa amizades inconvenientes que não edificam? Nós precisamos fazer com que como este surdo e mudo, porém muito sábio, ele escolheu as suas amizades, ele escolheu pessoas que o levaram até aos pés de Jesus. Nós precisamos escolher pessoas, selecionar os amigos, selecionar as nossas redes de contato, para que essas pessoas possam nos levar até os pés de Jesus. Você sabe por quê? Porque quando eu sento a uma mesa, o salmista vai escrever isso: eu não posso me assentar a uma mesa que existem escarnecedores, porque senão daqui a pouco eu vou estar comendo da mesma comida dos escarnecedores, e vou estar falando a mesma palavra dos escarnecedores. Eu preciso selecionar as minhas amizades. Eu preciso escolher com quem eu ando. Eu preciso filtrar aquilo que eu ouço. Eu preciso filtrar aquilo que eu leio. Eu preciso ter um filtro nas minhas redes sociais, aonde eu teclo, aonde eu toco. Eu preciso filtrar, porque essas coisas têm que me levar até a presença de Jesus. Pessoas têm se perdido no caminho. Eles até eram bons, frequentavam a igreja, mas começaram a dar ouvidos a vozes estranhas, e essas vozes afastaram eles de Jesus. E talvez você está aqui nessa noite, talvez por um triz, você ainda está na presença de Deus. Mas uma coisa é certa, eu quero te dizer isso nessa noite: pode ter certeza que o inferno, toda a força das trevas, vão se empenhar, vão investir recursos, vão investir pesadamente para te arrancar do convívio da presença de Deus. Mas nessa noite, em nome de Jesus, vamos nos aproximar um dos outros, vamos nos ajudar um dos outros, vamos nos aproximar daquilo que edifica, vamos nos aproximar da palavra de Deus. Preciso seguir.
Queridos, nós precisamos entender que aqueles homens, aquelas pessoas, aquelas boas amizades, aquelas boas influências, não só levaram aquele surdo e mudo até Jesus. Eu preciso te dizer uma coisa nessa noite. Você está enxergando muito bem. A sua saúde vai muito bem, obrigado, glória a Deus por isso. Mas sua audição está seriamente comprometida. Você não tem ouvido o Espírito Santo falar no teu coração. Você sabe que um dos princípios da comunicação é o comunicador, o receptor e o meio de comunicação. E o meio de comunicação ele precisa ser perfeito, porque senão existe um ruído entre o receptor e o comunicador. Há uma falha no processo de comunicação. Existem muitas pessoas no nosso meio que estão apenas tendo ruídos do Espírito Santo. Isso é profético, é para Deus, é Deus ministrando o nosso coração nessa noite. Existem pessoas que não estão ouvindo claramente a voz do Espírito Santo. Deus tem falado, você tem vindo aos cultos, Deus tem te chamado na madrugada, mas você fica pensando, não, isso é coisa da minha cabeça. Querido, se Deus te chama na madrugada, não é coisa da tua cabeça. Se Deus te coloca aqui num culto, se Deus te traz para uma reunião de oração ou coisa parecida, não é coisa da tua cabeça. Isso é coisa do alto para poder abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa, a tua história. Ei, abra os teus ouvidos nessa noite. Abra os teus ouvidos espirituais dessa noite. Aqueles homens, queridos, não só levaram aquele homem defeituoso à presença de Jesus, porque uma coisa é muito interessante, irmãos, perceba, nós somos peritos em ganhar almas para Jesus. Quando nós estamos num culto aqui, convidamos alguém para aceitar Jesus, vem 300 pessoas para frente levantando a sua mão dizendo, olha, eu quero aceitar Jesus. Nós levamos as pessoas até Jesus. Mas esses homens fizeram diferente. Eles levaram até Jesus e disseram, Senhor, impõe a mão nele para que ele seja curado. Glória ao nome do Senhor. Ei, meu amado irmão, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ser bons evangelistas. Nós precisamos ser bons discípulos. A nossa audição precisa estar perfeita. A nossa fala precisa estar perfeita. O nosso interesse com o próximo precisa estar perfeito. Eu preciso aprender com esses homens que sabem e conhecem o defeito dos outros e não ficam apontando, chamando a multidão, dizendo, olha, está aqui um defeituoso. Não, eles foram direto na resolução do problema. Eles chamaram Jesus dizendo, Senhor, impõe a mão nesse homem para que ele seja curado. Aleluia. Talvez nós trazemos muitas pessoas até a presença de Jesus, mas deixamos o cuidado dessas pessoas ao Léo, ao pastor da igreja, ao líder de departamento. Não, eu e você precisamos cuidar, precisamos interceder, precisamos impor as mãos, precisamos orar por essas pessoas. Um outro ponto, meus irmãos, que é que Jesus se importa com todos que se achegam até Ele, independente da situação. Eu não desejo fazer isso, mas com certeza o Espírito Santo está fazendo isso com todos nós que estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui bonitos, cheirosos, engravatados, cabelo quem tem penteado, bem afeiçoados, com família, alguns até estão sorrindo, mas só o Espírito Santo sabe como nós chegamos aqui nesse lugar. Só Deus sabe como a alma chegou aqui, irmão David, Miguel, só Deus sabe como nós chegamos aqui. Alguns têm facilidade de falar, porque começam a chorar, mas só Deus sabe como a sua alma chegou aqui. Triste, desanimada, aflita. Talvez passaram até pensamentos de tirar a vida, de jogar tudo pro alto, dizendo, olha Senhor, eu não quero saber de mais nada. Mas o fato é que esse Jesus que cuida de nós, Ele se importa comigo e com você, independente da situação que nós estamos. E há um detalhe importantíssimo aqui, que esse Jesus sabe cuidar e tratar da nossa alma como ninguém. Sabe tratar de mim, de você como mais ninguém.
importante ter psicólogos, médicos, é importante termos pessoas que nos ajudam, mas só Jesus sabe aquilo que a nossa alma precisa, aquilo que a nossa alma necessita. Só Jesus sabe trabalhar. É por isso, queridos, que aquele homem desorientado, perturbado, não sabendo o que estava acontecendo, ele via a multidão, talvez um glorificando a Deus, o outro reclamando porque não conseguiu milagre. Aquele homem não entendia nada. O que que Jesus vai fazer? A Bíblia vai dizer, ele estava no meio da multidão, mas Jesus, a Bíblia diz, que chama aquele homem à parte. Aleluia. Chama aquele homem à parte, separado, a parte da multidão. O que eu entendo aqui, eu não entendo na verdade Jesus, mas esse texto aqui eu entendo, porque a Bíblia vai dizer num determinado texto ainda do Evangelho de Marcos sobre o homem da mão ressequida. A Bíblia diz que Jesus chama aquele homem no meio de todo mundo, no centro da reunião. Este surdo e gago, Jesus chama a parte da reunião, a parte da multidão, a parte do conflito, a parte do burbúrio, a parte da murmuração, a parte da calúnia, a parte da preocupação, a parte da acusação. Deus sabe como tratar com cada um de nós. Jesus tira aquele homem do meio da multidão que estava desorientado e resolve falar com ele dizendo: ei, eu tenho algo mais profundo para fazer em você. Pena que o tempo está acabando, eu não vou conseguir concluir tudo o que eu gostaria. Eu já preciso ir para o final. A Bíblia vai dizer que Jesus chama aquele homem à parte. E olha só que coisa interessante. Coloca os dois, eu imagino que foi assim. Miguel, vem cá. Miguel vai ser o surdo e o quase mudo nessa noite. Eu imagino, irmãos, Jesus coloca os dois dedos no ouvido do surdo. Que coisa estranha, né? Que coisa estranha. Nunca vi Jesus fazer isso. E depois, Jesus cospe no dedo e toca a língua travada daquele homem mudo. O que significa isso? Teologicamente fica difícil de explicar, mas eu consigo explicar o seguinte: que Jesus tocou profundamente naquele homem. Fique de pé, eu já vou orar. Jesus tocou profundamente naquele homem. Jesus toca nos ouvidos agravados, fechados. Não conseguia entender nada do que estava acontecendo. Jesus toca na língua daquele homem. Não conseguia falar nada, não conseguia se comunicar direito. Jesus toca de forma profunda na vida daquele homem. Depois de Jesus ter tocado naquele homem, Jesus fala uma palavra em aramaico dizendo Efatá, que significa se abra, ou abra-te, ou abra. Logicamente que eu não vou sair por aí tocando no ouvido de ninguém, nem na língua de ninguém. Mas o Espírito Santo, que é o Senhor dessa palavra, tem poder para chegar nos teus ouvidos, tem poder para chegar na tua boca e destravar tudo o que está travado. Pelo Espírito Santo de Deus, existem pessoas aqui, que estão aqui neste lugar, que não conseguem mais ouvir direito a voz do Espírito Santo. Tem pessoas que estão aqui nesse lugar que não conseguem mais proferir uma palavra de bênção, porque o seu coração está entulhado de coisas de desespero, de preocupação, de frustração, de coisas que vêm atormentando a tua alma. Mas nessa noite a palavra de Deus para a sua vida, para a sua alma é Efatá, abra-te. Ei, Jesus quer tocar profundamente na sua vida. Você que está aí nas redes sociais, Jesus quer tocar profundamente na tua alma, na tua casa, na tua família, nos teus filhos. Jesus quer realizar um grande milagre, mas você precisa deixar tocado por Deus nessa hora. Enquanto o conjunto canta, eu quero orar por você. Você que precisa ser tocado por Jesus, você que precisa ser abençoado por Jesus, você que precisa ser alcançado por Jesus. Existem pessoas aqui
que não conseguem mais falar uma palavra eu te amo para o seu marido, porque está alguma coisa engasgada na garganta, alguma coisa não sai na sua garganta, porque você vive incomodado. Existem pessoas aqui que estão desorientadas e precisam de uma orientação. Não é do pastor Juliano, não é dos obreiros, mas uma orientação que vem do alto pela palavra de Deus. Não se deixe ser perdido. Aquele homem vivia desorientado, mas depois que Jesus tocou profundamente nele, ele começou a seguir um caminho firme e começou a testemunhar de Jesus.